Salve a todos! Agora nós vamos falar sobre o sincretismo, né? Na Umbanda, o sincretismo católico, que hoje alguns terreiros seguem, outros terreiros não seguem, e vale a pena a gente colocar aqui um pouquinho sobre o sincretismo católico, né? Então, basicamente, né, a religião do cristianismo, o catolicismo, de uma certa forma ele foi imposto, né, sobre as culturas. Aqui no Brasil também, né? Os índios tiveram que fazer a catequese, né? Imporam a religião do catolicismo no nosso povo, né? Falando dos índios. E a mesma coisa aconteceu com os escravos. E aí a gente pode pegar com os índios que surge, né? Entre as rezas, as orações, surge os curadores, os benzedor com as ervas, né? Com o conhecimento do índio que traz isso já para dentro do catolicismo. Porque os curadores, né? Eles fazem toda a menção da cura, todas as rezas baseado nos santos, né, baseado no catolicismo. Então, é uma cultura, né, que a gente tem aqui muito forte dentro do Brasil. E várias pessoas às vezes tentam impor, pregar, julgar. Hoje em dia eu tento entender, que eu acho que é a forma mais tranquila a gente entender e a gente tentar clarear da melhor forma possível a cabeça de quem está dentro da Umbanda, sem levar o ódio, a raiva. Acho que não é isso. Então, como a gente fala da Umbanda de Zélio de Moraes, né, e naquela época era muito forte a questão do preconceito, né, a questão da intolerância religiosa, mesmo lá atrás, a gente voltando nos escravos, né, que eles já começaram a usar o sincretismo para poder fazer o culto aos seus orixás, a Umbanda também, né, e Zélio era uma pessoa praticante, a família dele era praticante, era do catolicismo, então ali já nasce o primeiro símbolo da Umbanda, né, que também remete ao nosso Brasil. Não adianta falar que não, brigar, espernear, porque remete ao catolicismo, a crença nas imagens, né, dos santos católicos. E o Caboclo da Incerta Encruzilhada também, quando ele vem em terra, ele já fala, né, que ia montar a primeira tenda de Umbanda, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade, ele já deixa marcado a questão do sincretismo católico ali. Então, tudo isso, né, nós temos que analisar. E depois vem mais algumas vertentes também, novamente entra o Pai Benjamin, né, que é da Tenda Mirim, do Caboclo Mirim, que tem aquela grande frase, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Ele já tenta mostrar os orixás diferentes, que não precisariam da imagem dos santos católicos, né? Poderia ser os orixás, não poderia, ou né, não tá nem usando nada, usando mais um simbolismo de ervas no Congá, mas não fazer a referência aos santos católicos. E a Umbanda do Zélio vem nessa Umbanda já aí com os santos, né, com as imagens, né, e isso ficou muito forte na Umbanda. Por quê? O que eu tenho dessa visão que eu explico para as pessoas? Que a Umbanda, né, a parte espiritual, eles vão se adaptar à pessoa, não é a pessoa que vai ter que se adaptar à Umbanda. Por mais que eu fale, mas a gente vai se adaptar, só que a Umbanda, ela chegou na minha crença, eu vim criado da Igreja Católica, eu gosto das imagens de santo, tem gente que não gosta. E isso me remete à vertente do terreiro que eu venho. Eu não vim num terreiro africano, não vim num terreiro para ter as imagens africanas dentro da minha casa, eu vim num terreiro que tinha as imagens do catolicismo, que esse terreiro seguiu outro exemplo do outro terreiro, e eu também trouxe isso para dentro. Então a gente traz o quê? Uma raiz, uma cultura para dentro do nosso terreiro. E não é que outro terreiro tem uma outra imagem diferente que está fazendo errado. Não, ele está trazendo a raiz, a cultura do que aquele pai de santo aprendeu, do que aquela casa ensinou para ele. Então a gente pode se deparar com imagens de santo católico, às vezes a gente pode se parar com imagens de orixá, e às vezes a gente pode se parar somente com quartinhas ou somente, né, com algum quadro e algumas luzes no Congá. Isso é a crença, mas isso não vai determinar se isso está certo, se a Umbanda está certa ou errada, se é Umbanda ou não é Umbanda. Isso não determina o que é Umbanda. Ok? Então eu venho dessa parte católica também. E o meu terreiro é a base, né? A gente tem no Congá todas as imagens católicas. E isso também vem dos guias, né? Que às vezes também os guias pedem, porque sempre o preto velho ele vai estar rezando ali pro santo, por tudo. Por quê? Alguns, né, e muitos desses espíritos pretos, eles tiveram que ser ali, né, imposto a religião, né? Eles vão ser batizados na Igreja Católica, foram forçados ali, né, que eles falavam na época que ia purificar, que ia limpar tudo dos pecados a partir do momento, né, que eles sumissem a nova religião. Então, é uma coisa bem complicada isso, mas como eu falo, é uma coisa que a gente tem o respeito e a gente tem que ter um entendimento dentro da Umbanda. Então, dentro da Umbanda nós vamos ter alguns altares, principalmente os antigos, né,
muita imagem católica, né, com os santos, com tudo, e isso não vai mudar nada, a força, a referência, nada, porque o que você precisa ter é aquilo que você acredita. Se você acredita que você rezar por uma imagem de um orixá vai fazer a diferença, vamos supor aqui Ogum, e você rezar por São Jorge, você vai ter que rezar para a imagem do orixá. Mas agora, se você for rezar para a imagem do orixá e você não enxerga aquela sua fé, você acha que tem que ser uma imagem do São Jorge, do Ogum, né? Mas com São Jorge, não orixá Ogum, você vai ter que rezar para o São Jorge, né? Então isso que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Então o sincretismo ele nasce, né, óbvio, sobre a imposição mesmo na época. Mas hoje em dia os terreiros, né, alguns terreiros já estão seguindo algumas vertentes diferentes. Nós seguimos uma linhagem dentro da nossa casa e isso se chama história, isso se chama raiz, né? Que o candomblé, quando é bem tocado, o batuque, eles trazem o quê? Essa raiz. Eles vão passando, isso se chama passar de geração para geração. E não é questão de atrasado, não tem nada a ver, os terreiros têm isso porque são atrasados. Não é questão de atrasado, é questão de cultura, é questão de conhecimento. É uma questão de tradição. Já ouviram falar em tradição? As famílias que têm tradição, é uma tradição que se tem. Então a gente mantém uma tradição dentro da nossa casa. Como os outros terreiros têm a tradição dele e os filhos de santo deles vão ter essa tradição quando forem montar os seus terreiros. Então, dentro do sincretismo católico, né, vai existir essa diversidade nos terreiros de Umbanda. E como eu falei lá atrás, e vale a pena lembrar que com os santos católicos, eles não têm, né, eles não são os orixás. Eles são filhos dos orixás, porque nós entendemos que os orixás vêm de uma época, né, do início do mundo, eles são a criação do mundo. E os santos, né, existiram depois. E esses santos que existiram depois, eles têm a vibração com esses orixás que hoje em dia, né, a gente cultua no terreiro de Umbanda. Então esses santos eles fazem a representação desses orixás. E também tem sua força, né, tem seu caminho espiritual, vale lembrar disso, né, que os santos aí, como a gente fala, fazem muito milagre, são espíritos evoluidíssimos que trabalham no astral, né, com o seu nome como São Jorge, Santa Bárbara, cada um tem o seu legado ali como espírito também, e com certeza indiferente se é Umbanda ou não é Umbanda, eles estão olhando por nós e estão nos cuidando todos os dias. Isso que é o mais importante que nós devemos guardar. Então, sobre o sincretismo católico é isso. Vocês podem encontrar terreiros, né, que vai ter lá as imagens católicas, né, e podem encontrar terreiro que vai ter as imagens mais dos orixás. E vai encontrar terreiro que talvez não tenha imagem, tenha quadro, tenha pinturas, outras formas de se cultuar. Isso vem da vertente que aquele pai de santo vem. Isso é bem importante deixar explicado para vocês. Então deixo aqui mais um abraço para vocês e vamos continuando com a jornada, com o nosso curso aí, Conhecendo a Umbanda.